A professora Rose nos falou na aula passada sobre concordância verbal, sujeito composto e casos especiais. Sobre esse aspecto, é importante observar que o sujeito composto, anteposto ao verbo, exige verbo no plural. Sujeito composto, posposto ao verbo, permite que o verbo fique no singular ou no plural. Aprendemos como fazer a concordância do sujeito composto constituído de pessoas gramaticais diferentes. Sobre os casos especiais, nós vamos eleger a concordância do verbo haver e do verbo fazer. É importante lembrar que o verbo fazer será impessoal, portanto não terá plural, sempre que puder ser empregado no sentido de existir. E o verbo fazer também será impessoal quando for empregado no sentido de tempo. Portanto, será sempre empregado também no singular. Tenham uma boa aula. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, ir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. Olá! A música utilizada para contextualizar a nossa aula foi cantada por Marisa Monte e foi utilizada justamente porque ela nos dá condições de trabalhar uma das questões da língua portuguesa, que é a regência verbal. O que é a regência verbal? É a parte da gramática que trata justamente da relação que há entre o verbo e seu complemento. É conhecendo a regência verbal é que nós vamos poder ter a segurança se o verbo pede como complemento os pronomes o, a, os ou as, ou ainda o pronome lhe. Nós vamos agora acompanhar um verso da canção de Marisa Monte para podermos observar o que é exatamente essa questão sobre a qual nós comentamos. Vamos ver. Nós já vimos em aulas anteriores que os verbos são classificados como transitivos diretos ou transitivos indiretos. Existem ainda aqueles verbos que, ao mesmo tempo, podem ser transitivos diretos e indiretos. Essa questão vocês devem se lembrar que nós já comentamos em aulas anteriores. Vamos pegar aqui um verso da canção que nós ouvimos no clipe que contextualizou a nossa aula. Vejam vocês. A canção diz: ouvir os pássaros cantar. Vejam que o verbo ouvir é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque este verbo pede um complemento sem o emprego da preposição. Portanto, classificado como verbo transitivo direto. Se nós tivermos de substituir este complemento do verbo ouvir, nós teremos ouvi-los cantar. Portanto, o verbo transitivo direto admite como complemento os pronomes o, a, os e as. Por sua vez, esses complementos também serão classificados como objetos diretos.
Num outro verso da canção, nós vamos ter lá um verbo transitivo indireto, que é, só para recordar, o verbo transitivo indireto. É aquele verbo que exige um complemento ligado a ele através de uma preposição. Vejam só o verso que aparece na canção. Assistir ao sol nascer. Por que o verbo assistir é transitivo indireto? Porque no sentido em que está empregado aqui, ele exige o emprego da preposição a para ligar o seu complemento a ele. Aí está a questão da regência verbal. A maioria dos verbos, nós já assimilamos a sua regência no momento em que aprendemos ou começamos a empregar a língua portuguesa, no início da assimilação desse processo. Por exemplo, ninguém começa a falar a língua portuguesa dizendo gosto doce. Porque o verbo gostar já tem uma regência que já é assimilada no início desta apropriação da fala. Portanto, já aprendemos a dizer gosto de doce. O que acontece é que alguns verbos, ao longo do tempo, começam a ser empregados na língua coloquial, desrespeitando-se esta norma. Então, na língua culta, nós devemos dizer ou empregar este verbo sempre com a preposição a. E se o verbo é transitivo indireto, o complemento deste verbo, ou o pronome complemento deste verbo, será sempre o pronome lhe. Então, a aula de hoje vai abordar justamente estes verbos que normalmente são desrespeitados quanto ao emprego da regência correta. Hoje nós vamos falar sobre a regência especial de alguns verbos, observando-se o seu emprego na língua culta. Nós vamos falar hoje sobre alguns verbos especiais que, por permitirem serem empregados em diversos sentidos, também exigem a presença ou não da preposição. Nós vamos falar hoje sobre casos especiais de regência verbal. O primeiro verbo sobre o qual nós vamos abordar vai ser o verbo agradecer. Agradecer é um verbo que permite uma dupla regência. Para empregá-lo adequadamente na língua culta, é preciso primeiro observar qual é o complemento do verbo agradecer. Vamos observar como é que isso se processa numa frase organizada. Vejam vocês, agradeci o favor. Nós temos aqui o verbo agradecer, nós temos aqui o favor, que é o complemento deste verbo. Neste caso, o complemento é coisa, favor é coisa. Portanto, quando o complemento do verbo agradecer for coisa, ele é um verbo transitivo direto. Se o complemento do verbo, se o verbo for transitivo direto, o seu complemento será um objeto direto. Ora, para substituir o objeto direto por um pronome, esse pronome será o, a, os ou as. Portanto, agradeci o favor, agradeci o. Este o, na verdade, é o mesmo o favor que é o objeto direto. Portanto, este o também será um objeto direto. Quando eu estiver dizendo, por exemplo, você agradeceu o favor? Agradeci-lhe? Não. Você querendo substituir o favor por um pronome, este pronome terá de ser sempre o, a, os ou as. Vejam aqui como acontece o contrário quando o verbo agradecer
tem como complemento pessoa. Agradeci ao gerente. Observem que ao gerente é pessoa. O verbo agradecer, agradecendo a pessoa, ele será um verbo transitivo indireto. Portanto, o seu complemento será um objeto indireto. Ao substituirmos o objeto indireto por um pronome, este pronome deverá ser sempre o pronome lhe. Portanto, o lhe será sempre, nas orações, um objeto indireto. Você agradeceu ao gerente? Sim, agradeci-lhe. E não agradeci-o. Esse o jamais poderia referir-se a uma pessoa, e sim a uma coisa. Portanto, temos aqui as diferentes regências do verbo agradecer. Outro verbo que causa também um transtorno quanto à sua regência é o verbo, ou são os verbos obedecer e desobedecer. Ambos têm a mesma regência. O verbo obedecer e desobedecer será sempre um verbo transitivo indireto em qualquer situação. Não importa que o complemento seja coisa ou pessoa, ele sempre vai exigir o pronome lhe. Vejam isso organizado numa frase. Obedeço ao sinal. Obedeço-lhe. Obedeço ao diretor. Obedeço-lhe. Portanto, é errado dizer você vai obedecer ao seu pai? Sim, vou obedecê-lo. Não, vou obedecer-lhe. Você vai obedecer às normas? Sim, eu vou obedecer-lhes. Portanto, o verbo obedecer e desobedecer serão sempre transitivos indiretos. Portanto, deverão ser sempre empregados com uma preposição. Estaremos cometendo um erro de regência verbal se nós não usarmos a preposição a junto ao verbo obedecer, qualquer que seja o seu complemento. Nós vamos abordar agora a regência do verbo pagar e perdoar. Por que vamos tratar dessas duas regências ao mesmo tempo? Porque eles têm a mesma regência. Vocês se lembram do verbo agradecer? Que dissemos que quando o complemento for coisa, ele será transitivo direto. Quando o complemento for pessoa, transitivo indireto. Pagar e perdoar também tem essa mesma regência. Vamos observar. Paguei a conta. Observem que o complemento do verbo pagar, neste caso, é coisa. Portanto, pagar aqui é transitivo direto. Verbo transitivo direto, o seu complemento será objeto direto. Observem que o complemento do verbo pagar, neste caso, está ligado a ele sem a preposição. Portanto, ao substituirmos o complemento deste verbo por um pronome, este pronome deverá ser sempre o, a, os ou as. Paguei a conta, paguei a. Vejam, diferentemente vai acontecer se o verbo pagar está pagando a pessoa, ou seja, o complemento do verbo pagar, quando for pessoa, será verbo transitivo indireto. Portanto, o seu complemento, um objeto indireto. Dentista é pessoa. Portanto, neste caso, o verbo vai exigir que o complemento se ligue a ele através da preposição. Ao substituirmos o complemento do verbo transitivo indireto, pagar,
por um pronome, este pronome deverá ser sempre o lhe. Você pagou ao dentista? Sim, paguei-lhe e não paguei-o. Porque dentista é pessoa, complemento pessoa do verbo pagar, também do verbo perdoar, exige que este complemento seja substituído pelo pronome lhe. Nós comentamos que tanto o verbo pagar quanto o verbo perdoar têm a mesma regência. O perdoar, do mesmo modo. Se perdoamos coisa, verbo transitivo direto. Se perdoamos a pessoas, verbo transitivo indireto. Isso, organizado numa frase, teríamos: Jesus perdoa o pecado ao pecador. Observem que perdoar aqui é, ao mesmo tempo, transitivo direto e indireto. O complemento direto é o pecado, é coisa. O complemento indireto é pessoa. Se quisermos substituir um destes complementos por um pronome, deveríamos então observar. Se queremos substituir coisa, substituiríamos por o, a, os ou as. Se vamos substituir o complemento indireto, vamos substituí-lo sempre pelo pronome lhe. Portanto, Jesus perdoa-lhe o pecado. O lhe sempre estará se referindo ao pecador, porque o pronome lhe terá a função sempre de objeto indireto. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com novas regências. Vamos retornar aqui com as nossas questões de regência verbal? Vamos falar agora sobre o verbo implicar. Mas antes, eu gostaria que vocês prestassem atenção a uma tirinha. Observem. Não sei por que o vizinho implica tanto com ele. Vocês observaram que a frase empregada na tirinha apresenta o verbo implicar, com uma regência que todos nós conhecemos: implicar com alguém. Acontece que o verbo implicar também pode ser empregado num outro sentido. No sentido que nós já conhecemos, que é o de intrometer-se com alguém, o verbo implicar, ele vai exigir a preposição com. Então, o vizinho implica com o rapaz. Essa regência ninguém erra, ou seja, a regência do verbo implicar empregado no sentido de intrometer. Mas o verbo implicar também pode ser empregado num outro sentido, e aqui é que eu gostaria que vocês prestassem atenção. O verbo implicar também pode ser empregado no sentido de supor alguma coisa ou requerer alguma coisa. Vejam um exemplo. Esta atitude implica séria reflexão. Exatamente neste sentido é que se costuma empregar o verbo implicar erradamente. Normalmente as pessoas colocam uma preposição em aqui que não existe na língua culta. Então não poderíamos jamais dizer esta atitude implica em séria reflexão. Esta preposição em, neste sentido aqui, não pode ser empregada com o verbo implicar. Nós vamos ver agora a regência de um outro verbo, que é o verbo simpatizar.
O verbo simpatizar, assim como o antipatizar também, exigem a preposição em. Por exemplo, simpatizo com você, antipatizo com ela e assim por diante. Já o verbo namorar, que é o que nós vamos ver agora, ele vai abolir essa preposição com, porque o verbo namorar, ele é transitivo direto. Portanto, não pode ser empregado junto com uma preposição. Vejam vocês, João namora Maria e não com Maria. Vocês podem perguntar, então, por que há este vício em empregarmos o verbo namorar junto com a preposição com? Nós dizemos que isso é um italianismo, ou seja, é uma influência da língua italiana na fala brasileira, que com o uso, não é? O uso inadequado foi se assimilando uma ideia errada quanto à regência deste verbo. Portanto, o verbo namorar é transitivo direto. O seu complemento ou complemento deste verbo não pode ser ligado a ele através de nenhuma preposição. Agora nós vamos ver a regência do verbo preferir. O verbo preferir também é empregado na língua culta de forma equivocada. Pensem sempre, quando empregarem o verbo preferir, que devemos sempre preferir uma coisa a outra e jamais do que outra. Vejam como é que isso acontece numa frase. Prefiro ler a passear. Jamais escrever ou falar, prefiro ler do que passear. O problema do verbo preferir é justamente o emprego deste do que na organização da frase. Prefere-se sempre uma coisa a outra, em qualquer circunstância. Agora nós vamos para a regência do verbo ir, também empregado de forma inadequada na língua culta. Vejam vocês, o verbo ir sempre pede a preposição a. Vou ao cinema e não vou no cinema. É claro que nós temos aquela questão da língua coloquial. Na língua coloquial, há quase que uma imposição da preposição em. Falamos normalmente, quando falamos despreocupadamente, vou na escola, vou no cinema, mas a língua culta rejeita esta preposição. Então, quando desejamos empregar a língua culta, devemos sempre observar que a regência do verbo ir pede a preposição a. Vou ao cinema, vou à escola com crase. Por que a crase? Porque o verbo ir pede a preposição a, mas, no caso, o artigo a exigido pelo substantivo cinema. Então, vou à escola. Este a deverá ser assinalado com o sinal da crase. Agora nós vamos ver a regência do verbo assistir, outro verbo que também costuma ser empregado erradamente na língua culta. Vejam por que isto acontece. O verbo assistir pode ser empregado em vários sentidos. No sentido de cuidar de alguém. Neste caso, o verbo assistir será um verbo transitivo direto. Mas o verbo assistir também pode ser empregado no sentido de ver. E neste sentido, o verbo assistir será transitivo indireto. Vocês se lembram que eu disse, por exemplo, quando falamos lá no verbo pagar e perdoar, quando tiverem como complemento pessoas que serão transitivos indiretos, os seus complementos serão substituídos pelo pronome lhe?
O verbo assistir, mesmo sendo empregado no sentido de ver, e neste caso transitivo indireto, ele rejeitará o pronome lhe. Mas isso vai ficar mais claro quando nós organizarmos isto na frase. Vamos ver como que acontece. Observem aqui o verbo assistir empregado nas suas diferentes acepções, nos seus diferentes sentidos. O médico assiste o paciente. Observem que aqui o verbo assistir está sendo empregado no sentido de cuidar, portanto, transitivo direto. Se é transitivo direto, não há por que empregar a preposição neste sentido. Eu perguntaria, o médico assiste o paciente? Sim, o médico o assiste. Lembre-se que o será sempre o complemento do verbo quando ele for transitivo direto. Agora, neste caso aqui, o garoto assiste ao jogo. Por que temos a preposição aqui? Porque o verbo assistir aqui está empregado no sentido de ver, de presenciar, portanto, transitivo indireto. E aqui está o grande erro que cometemos na língua culta, o que normalmente se costuma cometer na língua culta, é empregar este verbo neste sentido sem a preposição. Então dizemos aí, ou dizem normalmente por aí, o garoto assiste o jogo. Não podemos empregar? Até podemos, se não estivermos com o propósito de fazer o uso da língua culta. Na língua coloquial, nós já falamos sobre isso. Há uma certa tolerância, há uma grande tolerância com relação ao emprego dessa regência. Mas na língua culta, vamos ter de obedecer a esta questão. Vejam bem, eu disse a vocês que o verbo assistir rejeita o pronome lhe. É um verbo especial, porque sempre o verbo, quando for transitivo indireto, o seu complemento será substituído pelo pronome lhe, com exceção do verbo assistir e do verbo aspirar, que nós ainda vamos ver hoje. Então, como ou de que maneira nós substituiríamos este complemento caso desejássemos? O garoto assiste ao jogo. Como ele rejeita o pronome lhe, nós deveríamos dizer o garoto assiste a ele e não assiste-lhe. É um caso especial, é uma regrinha especial que nós devemos assimilar. Agora, é claro que quando o verbo assistir for empregado no sentido de cuidar, transitivo direto, o pronome aqui a ser utilizado em caso de substituição será sempre o ou a. O médico assiste o paciente, o médico assiste o. O médico assiste a paciente, o médico assiste as. E assim por diante. Nós vamos agora passar para a regência do verbo aspirar. O verbo aspirar também tem outros ou diferentes sentidos. Ele pode ser empregado no sentido de sorver o ar. Neste caso, ele será transitivo direto. Aspiro o perfume da manhã. Ou seja, inspiro, absorvo o ar, aspiro-o. Mas ele pode ser empregado no sentido de desejar alguma coisa, de almejar. E neste caso, ele será transitivo indireto. Aspiro ao crescimento econômico. Igual acontece com o verbo assistir, o verbo aspirar também rejeita o pronome lhe quando for transitivo indireto. Então, neste caso, aspiro ao crescimento econômico, aspiro a ele e não aspiro-lhe. Vamos continuar com as regências, agora falando do verbo querer. O verbo querer também é um verbo empregado em dois sentidos. Eu posso querer no sentido de desejar.
Quero alguma coisa, quero uma casa, quero um carro. Neste caso, ele é transitivo direto. Quero uma casa, quero a. Quero um carro, quero o. Mas o verbo querer pode ser empregado também no sentido de amar. Quero aos meus filhos. E neste caso ele pede o pronome lhe, quando o objeto indireto for substituído por um pronome. Então, quero aos meus filhos, quero-lhes. Numa carta, por exemplo, ao fazermos o desfecho, poderíamos dizer: abraça a o filho que muito lhe quer, ou seja, que muito o ama, que muito a ama e assim por diante. Vamos ver agora a regência do verbo gostar. O verbo gostar é um verbo comum, nós o empregamos numa acepção, numa determinada acepção, desde que começamos a assimilar a língua portuguesa, que é o sentido de apreciar. Gosto de doce. Neste sentido, o verbo gostar será sempre transitivo e indireto. Pede sempre a preposição de. Gosto de vinho, gosto de doce e assim por diante. Mas o verbo gostar pode ser empregado também no sentido de tomar gosto, de provar. Por exemplo, se eu disser gosto o vinho, isto significa que eu experimento o seu sabor. E nesse caso, ele deverá ser empregado sem a preposição. Neste caso, ele será transitivo direto. Nós vamos ver agora as regências dos verbos lembrar e esquecer. Vamos trabalhar os dois juntos porque os dois permitem construções diferentes. Vamos ver isto em frases elaboradas. Esqueci o fato. Esqueci-me do fato. Ou ainda poderia construir esqueceu-me o fato. Construção menos empregada. Nós podemos empregar o verbo esquecer ou o verbo lembrar de diferentes maneiras. O que nós não podemos fazer é dizer, por exemplo, esqueci do fato. Ou então, lembrei do fato. Assim como eu não poderia, se empregar o pronome, dizer esqueci-me o fato. O que é importante observar aqui é que, se eu utilizar o pronome, eu vou ter de utilizar a preposição. Se eu não utilizar o pronome, eu não emprego a preposição. Então, dizer sempre esqueci o fato ou esqueci-me do fato. Lembrei o fato ou lembrei-me do fato. Esta terceira construção aqui, esqueceu-me o fato. Observem que eu joguei o verbo para a terceira pessoa do singular. O que quer dizer ou em que sentido nós empregamos o verbo esquecer aqui? No sentido de que o fato fugiu-me da lembrança. Como eu disse, é uma construção menos utilizada. Por isso, vale a pena lembrar apenas o seu emprego em situações muito especiais e lembrar que essa construção é legítima. Para terminar a aula de hoje, nós vamos agora falar sobre a regência do verbo informar. O verbo informar é um verbo bitransitivo, ou seja, ele é ao mesmo tempo transitivo direto e indireto. O que nós devemos observar é que ao construirmos uma frase com o verbo informar, nós devemos ter um complemento direto e um complemento indireto. Um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Por isso, nós podemos construir uma frase usando o verbo informar, dizendo assim: informei o diretor do ocorrido. Ou então dizer, informei ao diretor o ocorrido.
Observar que aqui o diretor é o complemento direto do ocorrido, o complemento indireto. Ao diretor, o complemento indireto e o ocorrido, o complemento direto. Indiferentemente de ser esse complemento coisa ou pessoa. Agora nós vamos às dicas de estudo da aula de hoje. Como não poderia deixar de ser, as dicas de estudo para a aula de hoje exigem uns exercícios de fixação para gravar a regência dos verbos que trazem mais dificuldade para a língua portuguesa no exercício da língua culta. Portanto, eu solicito que vocês façam os exercícios que o livro de estudos de vocês apresentarem nesse sentido. Até a próxima aula. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. A professora Rose nos falou hoje sobre a regência verbal. A regência verbal é o tópico da gramática que trata da relação que há entre o verbo e o seu complemento. É a parte da gramática que trata da relação do uso ou não da preposição junto a determinados verbos. Falou-nos sobre a questão dos verbos transitivos diretos e indiretos. Sobre essa questão, é importante observar que o verbo transitivo direto é aquele verbo que não pede preposição. O complemento do verbo transitivo direto será sempre o pronome o, a, os ou as. O complemento do verbo transitivo indireto será sempre o pronome lhe. E ainda nos explicou a regência de alguns verbos. Devemos observar que existem verbos que necessitam de alguma reflexão quanto ao seu emprego. É o caso, por exemplo, do verbo obedecer, que será sempre transitivo e indireto. Portanto, ao lado dele, sempre devemos empregar o pronome lhe. É preciso cuidar também, na língua culta, quanto ao emprego do verbo assistir, do verbo aspirar, entre outros. Até a próxima aula de língua portuguesa.